Da antiga Babilônia às colônias americanas, a história do seguro. Por Andrew Beatty, atualizado em 27 de maio de 2021. Avaliado por Chip Stapleton. Qual é o histórico do seguro? Se o risco é como um carvão fumegante que pode provocar um incêndio a qualquer momento, o seguro é o extintor de incêndio da civilização. O principal conceito de seguro, o de espalhar o risco entre muitos, é tão antigo quanto a existência humana. Se foi caçar alces gigantes em um grupo para espalhar o risco de ser o único a morrer, ou transporte de carga em várias caravanas diferentes para evitar perder o todo, o transporte para uma tribo saqueadora. As pessoas sempre foram cautelosas com o risco. Os países e seus cidadãos precisam espalhar o risco entre um grande número de pessoas e transferir o risco para entidades que possam lidar com ele. É assim que o seguro surgiu. Principais pontos. O que alguns consideram a primeira apólice de seguro escrita foi encontrada em um antigo monumento babilônico. Na Europa medieval, surgiu o sistema de guildas, com membros pagando em uma piscina que cobriu suas perdas. Em 1600, os navios que navegavam para o Novo Mundo garantiriam vários investidores para espalhar o risco por aí. O horrível Grande Incêndio de Londres em 1666 deu origem ao seguro contra incêndios. O seguro de vida tornou-se mais difundido e acessível após a invenção de tábuas de mortalidade, que ajudaram a prever a longevidade. Entendendo a história do seguro. O conceito de seguro remonta pelo menos ao século XVIII a.C., com o Código de Hammurabi. Código do Rei Hammurabi e o seguro antecipado. De acordo com alguns relatos, a primeira apólice de seguro escrita apareceu na antiguidade em um monumento babilônico com o Código do Rei Hammurabi. O Código de Hammurabi foi um dos primeiros exemplos de leis escritas. O Código de Hammurabi foi um dos primeiros exemplos de leis escritas. Guildas medievais forneceram cobertura de grupo. Na Idade Média, a maioria dos artesãos foi treinado através do sistema de guildas. Os aprendizes passaram a infância trabalhando para mestres por pouco ou nenhum salário. Uma vez que eles mesmos se tornaram mestres, eles pagaram cotas para a guilda, formaram seus próprios aprendizes. As guildas mais ricas tinham grandes cofres que funcionavam como uma espécie de fundo de seguro, se a prática de um mestre queimasse uma ocorrência comum. Na grande parte, cidades de madeira da Europa medieval, a guilda iria reconstruí-la usando dinheiro de fundos próprios. Se um mestre fosse roubado, a guilda cobriria suas perdas, até que o dinheiro começou a fluir novamente. Se um mestre fosse de repente incapacitado ou morto, a guilda o sustentaria ou a sua família sobrevivente. Esta rede de segurança encorajou mais pessoas a abandonar a agricultura para se dedicarem ao comércio. Como resultado, a quantidade de mercadorias disponíveis para o comércio aumentou, assim como a gama de bens e serviços. O estilo básico de seguro usado pelas guildas ainda está por aí, hoje na forma de cobertura em grupo. Risco de propagação em águas perigosas. No final de 1600, o transporte marítimo estava apenas começando entre o Novo Mundo. À medida que colônias iam sendo estabelecidas e mercadorias exóticas eram transportadas à Europa, a prática de subscrição surgiu nos mesmos cafés londrinos que operavam como a bolsa de valores não oficial do Império Britânico. Café de propriedade de Edward Lloyd, mais tarde Lloyd's de Londres, foi o principal ponto de encontro para comerciantes, amadores e outros que procuram seguro. Um sistema básico para financiar viagens ao Novo Mundo foi estabelecido. Na primeira etapa,
Comerciantes e empresas buscariam financiamento do empreendimento, capitalistas da época. Eles, por sua vez, ajudariam a encontrar pessoas que quisessem ser colonos, geralmente daqueles vindos das áreas mais desesperadas de Londres. A compra de provisões para a viagem, em troca, os capitalistas de risco tinham garantidos parte dos retornos de os bens que os colonos produziriam ou encontrariam nas Américas. Foi amplamente divulgado que você não poderia dar 2 voltas à esquerda na América sem encontrar um depósito de ouro ou outros metais preciosos. Quando se descobriu que isso não era exatamente verdade, os capitalistas de risco ainda financiaram as viagens para uma parte de uma nova safra, o tabaco. Depois de uma viagem foi assegurado por capitalistas de risco, os mercadores e navio. Os proprietários foram até o Lloyd's para entregar uma cópia do manifesto de carga do navio para que investidores e subscritores que ali se reuniram pudessem lê-lo. Aqueles que estavam interessados em assumir o risco assinado na parte inferior do manifesto, havia o valor que indicava a parte da carga para a qual estavam a transportar. Responsabilidade, portanto, subscrição. Dessa forma, uma única viagem teria vários subscritores, que tentaram espalhar o seu próprio risco tomando ações em várias viagens diferentes. Em 1654, Blaise Pascal, o francês que nos deu a primeira calculadora, e o conterrâneo Pierre de Fermat, descobriram uma maneira de expressar probabilidades e compreender melhor os níveis de risco. Esse avanço começou a formalizar a prática de subscrição e tornou o seguro mais acessível. Seguro contra incêndio ressurge das cinzas. Em 1666, o grande incêndio de Londres destruiu mais de 13.000 edifícios. Londres ainda estava se recuperando da peste que começara a assolá-la há um ano antes, e muitos sobreviventes se viram sem casa. Como resposta ao caos e à indignação que se seguiram ao incêndio de Londres, grupos de subscritores que haviam atuado exclusivamente em seguros marítimos agora formavam empresas que ofereciam seguro contra incêndio. A história do seguro de vida foi interrompida em 1583. Mas, pela falta de ferramentas para avaliar adequadamente o risco envolvido, muitos dos grupos que ofereciam este tipo de seguro acabavam fracassando. Isso começou a mudar em 1693, quando a primeira tábua de mortalidade moderna foi desenvolvida pelo astrônomo e matemático Edmund Halley, mais conhecido hoje como homônimo do cometa Halley. Seguro imigra para a América. Devagar, as companhias de seguros prosperaram na Europa, especialmente depois da Revolução. Do outro lado do Atlântico, nos Estados Unidos, a história era muito diferente. A vida dos colonos estava repleta de perigos que nenhuma companhia de seguros o enfrentaria. A subsecrévilo. Por exemplo, a fome e doenças relacionadas mataram quase 3 em a cada 4 colonos no assentamento de Jamestown entre 1609 e 1610. Período sombrio que ficou conhecido como o Tempo da Fome. Em última análise, levou mais de 100 anos para que o seguro se estabelecesse em América. Quando finalmente o fez, a partir da década de 1750, trouxe maturidade na prática e nas políticas desenvolvidas durante o mesmo período de tempo na Europa. Para saber mais sobre isso, veja a história do seguro na América. Material original do site Investopia. História do seguro. Texto bônus de Uma Breve História do Seguro de Vida, de Ana Maffei. O seguro de vida na América colonial
O seguro de vida nas colônias americanas era em grande parte controlado por suas igrejas. Em 1759, o Sínodo Presbiteriano da Filadélfia estabeleceu os ministros presbiterianos, fundo como a primeira companhia de seguros de vida no Novo Mundo. Membros a companhia pagavam um montante anual fixo, cujos dividendos seriam recolhidos pelo esposas e filhos dos que faleceram. No entanto, havia tensão entre o clero sobre a própria natureza de uma indústria que essencialmente gerencia certos riscos, com muitos padres argumentando que o seguro de vida é uma forma de jogo, que era mal visto. No entanto, a indústria sobreviveu. Em 1911, uma companhia de seguros, a Equitable, elaborou primeira apólice de seguro de vida em grupo para os funcionários da Pantazote Letter Company. Essa ideia era tão popular que, em 1930, a indústria de seguros de vida nos Estados Unidos, só os estados ostentavam políticas que somavam cerca de 117 bilhões de dólares. Esse boom dos seguros e a criação de uma série de empresas resultou em um alto aumento de fraudes e enganos. Os casos mais comuns incluíam a cobrança de prêmios exorbitantes a clientes e que não eram capazes de realmente pagar um sinistro. A indústria neste momento a história era em grande parte não regulamentada. E algumas seguradoras claramente se aproveitaram de ter pouca ou nenhuma fiscalização. A Lei de Seguridade Social foi promulgada em 1935 e, pela primeira vez, oferecida aos americanos aposentados ou desempregados uma rede de segurança financeira. Como resultado, a indústria de seguros perdeu parte de sua participação de mercado, à medida que o governo se tornou mais participativo. Mais tarde, em 1944, a Suprema Corte decidiu que a indústria deveria ser regulamentada em nível federal. Essa decisão durou pouco. Em 1945, o Congresso aprovou a Lei McCarran-Ferguson, que declarou que os estados deveriam controlar ela. Essa fiscalização estatal continua até os dias atuais. Seguro de vida hoje. O setor agora inclui seguradoras tradicionais, bem como seguros de vida online, com um processo de aceitação muito mais simplificado. Mas o princípio original do seguro como uma rede de segurança financeira caso o impensável aconteça continua sendo comum, ao longo de sua longa história.